ministro Gilmar Mendes nasceu no Mato Grosso, é formado em Brasília pela UNB, fez mestrado e doutorado na Alemanha, foi advogado-geral da União, procurador da República, presidente do Supremo e é o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, muito obrigado. Estamos aqui no TSE justamente. Nós marcamos essa conversa poucos dias antes do acidente com o ministro Theory, que era muito seu amigo, né? É um abalo, né, ministro? Com certeza. Nós estivemos, como eu dizia há pouco, Roberto, a você, nós estivemos juntos durante as eleições americanas, acompanhamos em nome da Justiça Eleitoral Brasileira, né, as eleições americanas. E lá estivemos juntos, estivemos inclusive num café, num fumódromo lá. Encostado no charuto. Exatamente. Né? E Toffoli, eu, o Luciano, nosso secretário-geral, e conversávamos e fazíamos planos sobre o Brasil e aquilo que podíamos desenvolver no Supremo, uma modernização de procedimento, né? Ele era muito criativo no que dizia respeito a essas atividades e se incomodava muito com a burocracia, se queixava muito do novo Código de Processo Civil, que retardou demais os julgamentos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e nós fazíamos planos, não é claro? E não sabíamos que, na verdade, nós estávamos a fazer a nossa despedida ali, porque depois não tive mais um encontro longo com ele, né? Claro, nas sessões, mas foi essa sensação quando eu vi aquelas fotos. Imagina, eu conversei com ele 2 dias antes do acidente e até dizia que eu vinha a Brasília entrevistar, que eu queria encontrá-lo. Ele disse, não vou estar em Brasília, né? Mas vou assistir a entrevista com o Gilmar. E eu sei que ele gostava muito do senhor, apesar dos estilos diferentes. Com certeza. Ele muito mais casmurro, muito mais fechado. Para fora, né? Para fora. Mas, ao mesmo tempo, um sujeito extremamente divertido, amante da vida, né? Contava piada, né? Aquele estilo casmurro que a gente, às vezes, via na sessão, na verdade, não se traduzia nessas relações. Eu lamento profundamente. Perdi, na verdade, não só um colega, como eu já disse, mas um grande amigo. Ele, na verdade, era um conselheiro mesmo de todos nós. Embora tenha chegado no tribunal não faz muito tempo, mas ele, na verdade, nos aconselhava, ponderava como um veterano, né? Que já com grande experiência que vinha, tanto do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul como do STJ. Justamente nós falamos em estilos, né? O senhor é completamente diferente, o senhor é sanguíneo, é mercurial, gosta de uma briga, de uma polêmica, né? O senhor não acha que isso às vezes nubla, ofusca um pouco, digamos assim, a sua competência como juiz? Acho que não. Na verdade, a gente consolida a imagem ao longo de muitos anos de trabalho, né? E eu também acho que sou seletivamente mercurial. Na verdade, eu acho que há confrontos que são necessários. E os confrontos que são necessários têm que ser travados. E eu travei bons confrontos no tribunal, como travei em outros ambientes na vida pública, na AGU, e acho que no Brasil, às vezes, há falta de confrontos. Sim. E mesmo com os colegas, às vezes uma palavra mais forte, o Marco Aurélio já encontrou com o Marco Aurélio depois daquela... do impeachment dele? A vida no colegiado é assim mesmo. Nós trocamos palavras mais ásperas num dado momento, no momento seguinte nós somos aliados. Então, isso acontece também no parlamento, mas num colegiado de 11, com maior razão ainda. Então, quem vive a vida política em sentido amplo sabe disso, né? Não existe inimizades eternas e são relações... Brigas de ideias, né? São brigas de ideias. E, às vezes, claro, há uma certa personalização ou pessoalização, mas isso se encerra logo após ou depois de uma semana. A vida já se incumbe de fazer-nos aliados ao invés de inimigos. Claro. Falando em relações, né, o senhor tem uma relação muito próxima com o presidente Temer. O senhor tinha uma boa relação com o presidente Lula também. O senhor esteve agora com o Temer em Portugal, jantou com ele no domingo, né? E o senhor vai julgá-lo como presidente do TSE, a chapa Dilma Temer, né, que ele pode ser até cassado. Isso não lhe cria embaraços? Não, na verdade, nós vivemos essa realidade em Brasília, sobretudo. Não é? Nós temos relações institucionais. Como presidente do TSE, não é? E como ex-presidente do Supremo, converso com todas as forças políticas e sou obrigado a fazê-lo. Não é? E a gente faz também com gosto, desenvolve... O senhor gosta de política? Eu gosto. Empatia, simpatia com as pessoas, né? Passamos a conviver, e claro que com algumas pessoas nós passamos a ter maior ou menor
afinidade e aí desenvolvemos laços. Com o presidente Temer eu comento livros, trago livro para ele de Portugal, ele me recomenda textos de biografia. Em suma, conversamos sobre os mais diversos assuntos. As pessoas imaginam que podíamos estar discutindo a questão do julgamento aqui no TSE, mas não faz nenhum sentido isto. E todos nós sabemos também os limites, né? Somos conhecidos já de muitos anos. Como que também convivi com o presidente Lula e com políticos de todas as colorações políticas, né? Então, o senhor é visto meio como uma plumagem tucana, né? Eu não sei, nunca fui filiado a partido político, mas é claro que eu tenho conversa com pessoas das mais diversas colorações políticas. Um dos meus mais frequentes interlocutores hoje é o ministro Toffoli, que sofreu um ataque brutal quando foi indicado, e eu talvez tenha sido a voz mais forte que o defendeu, quer dizer, em suma, e mais do que o partido ao qual ele aparentemente poderia estar vinculado. Em suma, a vida é muito complexa para que a gente coloque nessas escadinhas ou nessas gavetinhas, né? Nessas caixinhas. Então, é preciso que a gente tenha essa dimensão. Claro, muitas vezes nós condenamos pessoas, isso aconteceu no Mensalão, pessoas que foram da nossa convivência, com grande constrangimento até, não é? Mas isso se faz. No caso específico deste processo, as pessoas têm olvidado que esse processo só foi aberto graças à minha insistência. O Mensalão, o senhor falou? Não, este processo do TSE. Porque a relatora, a ministra Maria Tereza, ela havia determinado o arquivamento. Se eu não tivesse aberto a divergência, pedido vista e aberto a divergência, muito provavelmente o processo teria sido arquivado naquele momento. Mas como já havia toda aquela onda de suspeita sobre mau uso do dinheiro da Petrobras e tudo mais, eu suscitei essa dúvida. E aí fazendo até uma confissão agora, Roberto, eu imaginei que eu ia ser um voto divergente, que talvez tivesse um segundo voto divergente, talvez um terceiro. E acabei ganhando de 5-2. Veja, pela abertura do processo. Pela abertura do processo. E continuei dizendo, olha, não se trata de querer caçar o presidente e o vice-presidente, que à época era o Michel Temer, não é? Claro. Mas se trata de fazer uma avaliação para saber como que se faz campanha. Né? Isso que é importante. Né? Então, hoje faz-se muita onda sobre isso, e diz, esse processo só existe graças a essa atuação, né? Que levou quase que um ano, porque eu votei, depois houve pedido de vista do ministro Fux, houve pedido de vista da ministra Luciana. Em suma, foi um processo muito debatido na admissibilidade. Então, portanto, há muita confusão nessa matéria. E, bom, o julgamento ocorrerá ainda no primeiro semestre? Essa é a nossa expectativa. Mas ainda estamos nessa fase que nós chamamos de instrutória, vamos chamar assim, de colação de provas, né? De colecionamento das provas. A Polícia Federal agora trouxe novas... Exatamente, relativas às gráficas, esse dinheiro que viajou aí por contas várias, laranjas e tudo mais, né? E muito provavelmente pode vir ainda novas provas. Então, estimamos que pode ser julgado ainda nesse semestre, mas se não, podemos até passar para o segundo semestre. Claro. Então, dificilmente, poderá ocorrer ainda esse ano o julgamento. Não, com certeza deve ocorrer este ano, mas veja que é um processo complexo, por quê? E as pessoas dizem, demorou-se muito. Porque nós consumimos um ano julgando a admissibilidade da ação. E, de fato, é um processo inédito. Nós já temos no Brasil cassação de governadores, de senadores, de deputados, de prefeitos, então, em grande monta, mas nunca tínhamos aberto um processo contra o presidente da República. Então, é essa a delicadeza desse processo, por isso demoramos tanto. Ministro, agora, voltando para a questão da relatoria, né, que ficou vaga com a morte do ministro Teori, o senhor esteve hoje com a ministra Carmen Lúcia. Como é que ela está agindo? A ministra Carmen, como todos sabem, é uma pessoa extremamente responsável, cuidadosa ao extremo. E está, obviamente, eu a visitei porque nós conversássemos e víssemos caminhos. E ela está fazendo essa avaliação com os colegas, com base no regimento, para ter uma solução plausível, bastante plausível, sólida do ponto de vista institucional. Né? Se não houver unanimidade na corte, pelo menos que haja uma expressiva maioria. Então ela está construindo isto num momento extremamente delicado em que há tantas teorias conspiratórias não é, avançando por aí,
né? Então ela está tomando todas essas cautelas para que na semana que vem nós possamos ter uma deliberação sólida, consequente, coerente e íntegra da Corte. Quer dizer, quando acabar o recesso. Isto, lá no dia 1º, no dia 2, né, já poder haver aí uma... Ela não falou em avocar para si Não, ela já tomou essas providências, ela já vinha cooperando com o ministro Theory, né, no que dizia respeito à autorização dos juízes, né? Dos juízes, e ela deu continuidade a esse processo, né? Ela já vinha fazendo esse acompanhamento, né? E certamente vai avaliar se algum processo quedar pronto, talvez ela vá avaliar se faz aí a homologação ou não da delação de uma ou outra, mas o mais vai ficar para o relator, né? Não pela escolha, o presidente Temer já disse que só anunciará um novo nome depois de escolhido o relator, né? Então, o relator deve sair da segunda turma, provavelmente? Isso terá que ser definido, mas é uma medida sensata, acho que do presidente, até no contexto da harmonia entre os poderes, não é? Nós estamos vivendo esse momento de muita tensão, um certo frenesi no asfalto, né? E é bom, então, que todos tenham cautela para não alimentar lendas urbanas, né? Acho que, e também não sobrecarregar o novo colega, né, que vem com já uma grande responsabilidade, claro, né, de participar de um tribunal com essa importância, mas, sobretudo, colocado aí numa fogueira, né, diante de todo o quadro, da boa expectativa que gerou o ministro Theory com a sua... quer dizer, é muito difícil substituir o ministro Theory, né? Porque ele, no final, com seu estilo discreto, ponderado, mas firme, né? Conseguiu ganhar a confiança de todos. Né? Basta ver agora como foi a repercussão. Isso, e é muito difícil, porque dificilmente, como disse até o ministro Barroso, vai se encontrar alguém tão talhado, né, para essa missão, para essa função. Né? Se for para o sorteio, o senhor poderá ser, inclusive, o relator, né? Eu espero que não ocorra isso, mas que a minha proteção me dispense desse fardo. Mas, claro, nós estamos no tribunal e se houver a distribuição, todos nós cumpriremos a função com maior esforço e certamente tentando... De qualquer maneira, vai haver um atraso. Né? Inevitável, porque ninguém tem a familiaridade, terá a familiaridade que tinha o ministro Theory com o processo. Né? Ele vinha acompanhando tudo isto, sabia dos detalhes, conversava com a Procuradoria da República, deferia ou indeferia pedidos, né? Vinha já consolidando todas essas delações e também lidando com os habeas corpus de maneira direta, né, que vinham impugnando os atos lá de Curitiba. Em suma, é muito difícil que de um dia para o outro alguém como é que o senhor adquira esse conhecimento. Como é que o senhor viu essa questão do Procurador-Geral da República, doutor Janot, pedir urgência É natural, porque, na verdade, ele não está pedindo uma definição total, mas que os procedimentos sejam observados. Né? É claro que, se não houver a oitiva dessas testemunhas, é claro que fica prejudicada, atrasa ainda mais esse processo, de modo que eu acho que é natural que ele tome essas providências, num caso que é de mega complexidade, né? E com grande repercussão em todo o estamento político. Imagina, só as delações da Odebrecht são 800 horas, né? Exatamente, estamos falando de 77 testemunhos, então é algo muito significativo. Né? E delação não significa condenação, né? Precisa haver provas, né, ministro? Com certeza, e nós temos que lidar com isso com muito cuidado. Toda hora a imprensa revela, vocês revelam aí vazamento, delação, e a gente vê muitas vezes que há nessas delações também lances opiniáticos, né? O que você acha de fulano, né? Como era? Pergunta, né? O que talvez não corresponda ao espírito, né, do que a lei quer como uma informação relevante para a delação, um fato ilícito, né? E é preciso, inclusive, que nós desenvolvamos, talvez, uma cultura adequada para o campo processual penal, né, do que é a delação. Hoje há um índice, você sabe, de pessoas que foram citadas, quantas vezes foram citadas, não é? Bom, primeiro porque sobre isso foi perguntado, não é? E depois tem que se dizer em que contexto foram citadas, não é? Em suma, há muita lenda em torno desse assunto e a gente tem que lidar com isso com muita cuidado. A opinião pública deve estar preparada para que o Supremo, às vezes, mude algumas... Né?
Isso acontece muito no processo penal, né? Muitas vezes nós temos uma dada história que é apresentada pela mídia, né? E apresenta aquilo como um crime muito grave, e depois, quando nós fazemos a adequação ao tipo penal, nós vemos que aquilo é irrelevante do ponto de vista penal, né? Eu até me lembro sempre de uma história de um juiz que foi acusado, lá de São Paulo, juiz federal de São Paulo, que foi acusado de ter conta no Afeganistão. E aquilo virou uma declaração de falso e tudo mais. Depois se descobriu que ele errara, não tinha tanta habilidade com o computador, e ao declarar que tinha $9.000 consigo, declarou que tinha $9.000, e aí ao clicar a lista de países, o primeiro que apareceu era o Afeganistão. Então aquilo virou uma história para a própria Polícia Federal, e ele foi denunciado, a denúncia foi recebida pelo Tribunal Regional, foi mantida no STJ, e só o Supremo cassou esse aparente início de condenação. Então isso acontece no processo penal. Ministro, falando de condenações, eu estou lembrando aqui da Lava Jato, né? Pontualmente o senhor tem muitas críticas, né? Agora que temos mais tempo, qual é a sua visão da Lava Jato? Ministro, falando de condenações, eu estou lembrando aqui da Lava Jato, né? Pontualmente o senhor tem muitas críticas, né? Agora que temos mais tempo, qual é a sua visão da Lava Jato? Não, eu considero que esse é um processo extremamente importante e reconheço a seriedade do trabalho realizado, especialmente pelo juiz Moro, claro que também pela força-tarefa. Agora, não acho que seja o caso, como muitos pensam, de canonizar todos os procedimentos adotados pela Lava Jato. Tanto é que, em vários casos, eu já votei, às vezes com apoio do Theory, às vezes na divergência, para deferir habeas corpus, por exemplo, fazer corrigendas àquilo que vem sendo feito lá. Então, eu acho que é um procedimento importante, talvez o mais importante que se tenha realizado em termos de investigação. Acho que, inclusive, a Lava Jato só avançou graças ao antecedente que nós tivemos no Supremo, o mensalão, né, que tem sido um pouco esquecido e que quebrou essa ideia de imunidade, impunidade que nós tínhamos no país. Mas é um feito sem igual. Veja, tem um significado enorme para revelar todos esses mecanismos complexíssimos, né, de financiamento do sistema político e também das adjacências no Brasil, e agora nós estamos vendo também no exterior, claro, né, com as repercussões que estamos tendo aí no Peru, na República Dominicana, na Argentina, em suma, em vários países da América Latina. Então, me parece que é um trabalho de grande relevo e precisa isso ser devidamente destacado. Carmen, se não houver uma reforma política no Brasil, isso não vai levar a grande coisa, né? Pois é, a minha grande expectativa, já disse isso até no Congresso Nacional, é de que o acicate, o estímulo venha da Lava Jato, que colocou praticamente todas as forças políticas, de alguma forma, num terreno débil, né? Não sustentável, né? Então, a mim me parece que se nós... Um beco sem saída. É um beco sem saída. Então, nós precisamos avançar para a mudança do sistema político eleitoral, né? Não me parece que seja suficiente a mudança introduzida pelo Supremo para proibir a doação de empresas, porque continuarão a fazer doações via maneira informal, ou a empresa passa dinheiro para... O que é propina e o que é caixa 2? Pois é, essa é uma grande confusão, né? E a confusão se adensou nos últimos anos em função do petrolão, porque nós temos vários depoimentos aí que ressaltam que foram feitas doações oficiais, registradas na Justiça Eleitoral, mas que vinham de um percentual, né, arreglado, portanto, devidamente avançado, associado aí aos contratos da Petrobras, por exemplo. Já deixa de ser oficial. Né? Já deixa de ser uma doação, portanto, regular. Né? Nós estamos diante, portanto, de um caso clássico de corrupção. Né? Que às vezes também o político nem sabe de onde... Pois e isso pode ter ido para um partido, mas foi avançado lá por alguém, por um agente, de outra forma. Claro. Não é? Mas, em suma, já estamos no campo, portanto, do Código Penal estrito sensu, né? Corrupção ativa, corrupção passiva e tudo mais. O caixa 2 de que nós falávamos, e que era a regra até a eleição do presidente Collor, não é? Era aquela doação informal. O recurso era regular, saía de uma empresa ou de um empresário e ia para um dado candidato, ou até se entregava a um dado partido, sem qualquer propósito ilícito necessariamente. Não é? O que não se queria era fazer um registro. E aí, por razões as mais diversas. Claro.
até prosaicas. Um deputado, por exemplo, me contou que conviveu com todos esses construtores na Bahia, como colegas de escola, etc., e eles queriam apoiá-lo quando ele se tornou candidato a deputado e tudo mais, e depois quando reeditou mandatos. Mas eles tinham dificuldades de fazê-lo de maneira explícita, dada a resistência que, em relação a esse deputado, tinha o senador Antônio Carlos Magalhães. Portanto, eles não queriam que fosse descoberto. Portanto, é uma situação tanto quanto prosaica. Claro. Não é? Em relação a governos fortes, também isso pode ocorrer. Claro. Você está doando uma quantia significativa para aquele outro candidato, né? Está apostando numa outra candidatura ou coisa do tipo. Então, o Caixa 2 pode ter 1000 características. Não é? Nós mesmos, no TSE, hoje a jurisprudência talvez indique que nós não sabemos sequer tipificar como matéria penal o chamado Caixa 2. Chegamos a dizer que é um fato atípico, portanto, não enquadrável no código, na legislação eleitoral e nem no Código Penal. A tendência é que se criminalize daqui para frente. Isso, e é o pedido, inclusive, que está naquela medida lá, nas 10 medidas feitas aí pelo pessoal da Lava Jato. Né? Algumas exageradas. É claro que o Caixa 2, dependendo do seu significado, pode constituir abuso de poder econômico. Aí, claro, delito eleitoral. Né? Mas estou falando do ponto de vista penal, ele não se confunde, claro, com corrupção. Isso, vou mudar um pouquinho de assunto, o tempo está correndo. Nós vivemos dias terríveis aí na questão carcerária, né? Prisional, e que o senhor conhece profundamente, o senhor foi presidente do Supremo, o senhor trabalhou muito nisso, né? No CNJ, inclusive. Né? O senhor, inclusive, conseguiu fazer um trabalho para que 35 mil provisórios saíssem das prisões. O senhor já imaginava essa... Eu acho que essa é uma crônica de uma morte anunciada. Na verdade, a negligência com esse sistema, e se compreende um pouco a negligência... É histórica, né? É histórica. E o CNJ cumpriu esse papel importante, ganhou inclusive uma função institucional hoje, que é ter um departamento de monitoramento do sistema prisional. Né? Mas esse trabalho também não teve depois a devida sequência e por isso também acho que esse quadro se agravou. O grande problema é que aqui nós precisamos juntar forças as mais diversas. Não pode ser uma decisão apenas da administração penitenciária, porque quem manda prender e quem manda soltar é o juiz. Não é? E por isso essa massa grande de presos provisórios. Quase a metade. Absurdo, não é? É um absurdo. Não é? Então, e aí encontramos presos, às vezes, com mais de 2 anos, mais de 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não é? Nós tivemos, você se lembra, daquelas prisões containers lá no Espírito Santo. Enfrentamos aquela questão, o governador Artung, depois o governador Casagrande cumpriram com o avançado, com o CNJ. E lá mudou completamente. Lá mudou completamente. Mas o governador Casagrande me advertia: ministro, há um problema. É que o fluxo de entrada tem que ser mais ou menos igual ao fluxo de saída. Né? Quer dizer, o judiciário precisa julgar, senão vem o quadro de superlotação. Então é preciso que haja aí um modelo de cogestão. Né? É preciso pensar se... Eu até venho falando, e esses dias até conversava com o ministro Alexandre de Moraes, que talvez a gente devesse começar a pensar numa agência, como se fosse o CAD, para a área de segurança pública, em que tivessem assentos esses vários atores, né? O CNMP, o CNJ, claro, o Ministério da Justiça, as Forças Armadas, né? Claro, para poder acompanhar isso e gerenciar de uma maneira responsável, né? Todo esse... É uma vergonha para o nosso país. Com certeza. E esse é constrangedor. Né? Eu tomei consciência desse episódio desde aquela questão daquela moça que lá em Abaetetuba foi colocada numa prisão de rapazes, né? E foi violentada por 30 dias. E veio aqui uma comissária das Nações Unidas e disse: bom, e aí, o que aconteceu? E a gente não tinha muita explicação. E quando eu disse que nós não tínhamos uma gestão sobre o sistema prisional, ela disse: bom, mas também é demais vocês terem demorado 30 dias para descobrir esse fato. E é isso. Não é? Quer dizer, nós temos um constrangimento enorme em relação a isso. E no caso do Brasil, a gente não pode dizer: isso é a África. Não, é a falta de recursos. Não, nós temos recursos mal alocados. Né? É preciso fazer algo e acho que foi importante, acho que o presidente Carmen Lúcia está colocando esse tema na agenda, o presidente Temer, o Ministério da Justiça, Forças Armadas estão atuando, o Ministério da Defesa. Acho que esse tema agora talvez entre na agenda e é um tema que alguns veem numa perspectiva errônea, a meu ver. Mais prisões. É isso, não. Estão tratando de direitos humanos dos presos.
quando na verdade essa é uma questão de segurança pública. Claro. Não é? Quer dizer, esse domínio todo que hoje as gangues, facções, organizações têm sobre os presídios é um risco para a comunidade como um todo. Não é? Claro, evidente. Ministro, estamos chegando ao final. Só assim, historicamente, aqui me lembrei que o senhor estudou muito tempo na Alemanha, Sim. conhece profundamente não só a língua alemã, como o sistema jurídico. No nazismo, como é que funcionou o Supremo? Havia Supremo? Havia... Não, na verdade, eles transformaram os tribunais em órgãos da organização política. Né? Portanto, os tribunais foram absolutamente esfacelados e perderam a sua característica. Mas uma ditadura não tem... tem... A ditadura nesse sentido mesmo, em que as condenações ocorriam sumariamente, quando não ocorriam já as eliminações, né? Como nós sabemos, né? De modo que os tribunais desaparecem. Esses dias eu até discutia com alguém do meio político a questão da ditadura brasileira, né? E a presença dos tribunais com alguma autonomia. Expulsaram gente do Supremo. Isso, Supremo. tivemos ministros aposentados, né? Quer dizer, mas os tribunais foram mantidos ainda com alguma característica, né? Em outros países eles desaparecem com essa feição, e no caso do alemão, com certeza. Isso, muito obrigado. Olha, eu é que agradeço, Roberto. Grande abraço. Pois é, decifrar isso, né? Isso já no sentido, quer dizer, gostei depois de entrevistar. Isso, Eu acho que não, mas... Fala muito fraquinho. Aqui, ó, o ministro gosta de futebol.